Olá, muito bom dia. Vamos começar a nossa reunião com Deus. Mais um dia que o Senhor nos dá para desfrutarmos dele, desfrutarmos de Cristo, da sua grandeza, de tudo que ele tem, tudo que ele é e do quanto ele nos ama também. Vamos orar? Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome, Senhor. Invocamos o teu precioso nome, Senhor Jesus. Nos prostramos aos teus pés, Senhor Jesus. Senhor, já podemos antever o reino, Senhor. Podemos antever, Senhor Jesus, a nossa felicidade plena, estando no reino, estando junto do Senhor, a Nova Jerusalém, as nações, Senhor, novos céus, nova terra. Senhor, podemos sentir já um mínimo, imaginando, conseguimos sentir um mínimo, um cisquinho da felicidade que será quando tudo isso estiver sendo real no nosso conceito humano, né, no nosso entendimento. Bom dia, Zetinha, também quero orar, Senhor, pelas primícias, consagrar no teu altar as primícias que vieram aqui, porque justamente querem ser as primícias. A Zetinha, o Gilvan, a Janiele, a Sandra, a Iraci, o Antônio, o LM, a Neide, a Ivone, a Marielle, a Diza. Senhor, essas são as primícias, a Iraci, olha, o Alisson também. Senhor, nós nos colocamos no teu altar, Senhor. Nos colocamos no teu altar, Senhor. Consagramos, Senhor Jesus, não só o nosso dia, como a nossa vida a Ti. Te amamos e queremos o Senhor. Abençoa a Zenilda, abençoa todos que estão chegando. Em nome do Senhor Jesus, se com essa leitura, se dá a nós nessa leitura, fala conosco, Senhor. E também, Senhor, traz as respostas para as questões do nosso coração, os problemas que nós temos para resolver, as decisões que nós temos que tomar. Senhor, nós te agradecemos porque toda solução, toda luz vem do Senhor. Toda vitória só vem do Senhor. Toda força só vem do Senhor. Só em Ti está a árvore da vida, que nos dá a vida eterna, que tem frutos para nos alimentar e nos fazer crescer, e tem folhas para nos curar. Senhor, nos cura, Senhor. Nos perdoa, nos cura e nos alimenta, para honra e glória do Teu próprio nome, Senhor. Amém. Amém, amadinhos do Senhor Jesus. Bom dia, como é que vocês estão? Deixa eu tomar meu remedinho. Como é que vocês estão? Podemos ir para a leitura? Quem está chegando, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Também um abraço para as pessoas do YouTube, que estão nos assistindo pelo YouTube. Que bom que vocês estão aqui. O Senhor Jesus é o nosso amado Senhor. Amém? Hoje nós vamos para o Salmo 22. E nós vamos ler do 1 até o 18. Salmo 22, do 1 até o 18. Obrigada por compartilhar, Zetinha. Diz assim, quem escreveu foi Davi, e diz assim, ó: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de me salvar, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes. Durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, o Senhor é o santo, o Senhor é o Rei. Para ti o louvor de Israel. Aleluia. Então aqui, quando diz assim, né? O Senhor é a minha força. Oh, Senhor Jesus. Então, vamos ver o que a King James nos fala a respeito disso, né? Os irmãos da King James, eles são estudiosos, né, da cultura,
da cultura, da arqueologia, do tempo, da história, de tudo, né? Das palavras, eles estudam, gente, há mais de 400 anos. Essa equipe se renova estudando, né? E nós hoje estamos sobre os ombros deles para enxergar alguma coisa. Nós estamos sobre os ombros desses irmãos que nós confiamos, cremos que são levantados pelo Senhor, né? Eles têm muita responsabilidade. Então aqui eles explicam assim, a expressão a força da manhã, no subtítulo aqui, né, onde explica assim, ó, que esse salmo aqui, ele é uma melodia que se chama A Força da Manhã, escrita por nosso maravilhoso pai Davi, que nos ensina a sermos guerreiros e nunca, nunca, nunca ir para outro não, ir para um falso Deus, ir para uma potestade outra, ir para uma entidade, nunca. Ele errou, caiu, sim, mas nunca ninguém pode dizer que nosso maravilhoso pai Davi deixou o Senhor, né? Ele deixou aquele relacionamento que tinha, deixou sim, porque eu não sei o que houve, se foi o constrangimento do erro, não sei o que houve, ele não conseguiu mais retomar aquele relacionamento com o Senhor, mas nunca, nunca ele idolatrou, cultuou, adorou qualquer tipo de falso Deus, né? Então a expressão a força da manhã no subtítulo vem do hebraico e este é um típico salmo profético messiânico e um dos mais citados no Novo Testamento. Jesus Cristo citou esta primeira frase enquanto estava na cruz, né? Deus meu, por que me abandonaste? Que é Eloi, Eloi, lema sabachthani, em aramaico, né? Em alguns textos, o nome de Deus, Eloi, foi vertido para o hebraico Eli, quando Jesus tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, sentiu a mais terrível das dores, que foi o afastamento ou o abandono do Pai, pois Cristo fez-se maldição em nosso lugar. Então, aqui ele explica, quando o Senhor Jesus tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, sentiu a mais terrível das dores, o afastamento do Pai. Então, veja, é como se fosse incompatível, né? É como se fosse incompatível colocar o Senhor Deus junto com o pecado, né? Colocar a santidade de Deus, porque se o Senhor Deus estiver ali, não há pecado. Como é que o Senhor Jesus vai pagar os pecados se o Senhor Deus estiver ali? Se o Senhor Deus estiver ali, não há pecado, né? Ele fulmina com tudo, não há pecado. Então aqui a King James diz assim, ó, quando o Senhor Jesus tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, sentiu a mais terrível das dores, o abandono, o afastamento de Deus, do Pai. Então, gente, veja, as nossas escolhas afastam Deus de nós. Sim, a gente vê na Bíblia inteira Deus em silêncio. Com Davi mesmo, Deus fez silêncio também, quando aconteceu o problema com Batseba, né? O Senhor ficou observando. Agora, quando matou Urias, aí o Senhor fez silêncio mesmo. O Senhor falava diretamente com Davi antes, mas depois do assassinato de Urias, aí o Senhor se afastou, o Senhor fez silêncio. Então, veja, as nossas escolhas afastam o Senhor de nós. Afastam, ele faz silêncio, porque não há compatibilidade entre o Senhor Deus e o pecado. Então não quer dizer que o Senhor Deus não está ali, ele está ali, mas ele está em silêncio. Não há lugar onde ele não esteja, não existe ausência de Deus. O Senhor está em todos os lugares ele está, senão ele não é onipresente. Como que você diz que ele é onipresente? Ah, mas na treva ele não está. Ah, mas no tal lugar Deus não está. Como que ele não está, gente? Se ele é o Criador, se dele emana
o poder da existência. Como que ele não está ali? Se ele não está ali, aquilo não existe. E mesmo sendo ali o nada, ainda o Senhor está ali. Mesmo sendo um buraco de minhoca, ali está o Senhor. Estou falando lá na galáxia, né? Não tem como, gente. E lá no mais profundo do abismo, também o Senhor está ali. Vocês não lembram que a gente leu, né? Se eu vou para o mais elevado do céu, o Senhor está lá. Se eu pego nas asas de uma águia, não sei como é que ele falou, o Senhor vai comigo. Se eu vou para o mais profundo do abismo, o Senhor está lá também. Para onde eu vou fugir do Senhor? Lembra? Para onde eu vou fugir do Senhor? Tem algum lugar onde eu possa fugir do Senhor? Não tem, porque Ele está em todos os lugares. Então aqui nesse momento, quando o Senhor Jesus disse, né, meu Pai, por que me abandonaste? Não é abandono, Deus está ali, mas Ele está em silêncio. Ele não pode se manifestar. Se Ele se manifestar, acabou a missão do Senhor Jesus. Por isso Ele faz silêncio. Então, como por exemplo o próprio Senhor Jesus nos dá um exemplo disso, quando aconteceu de Pedro cortar a orelha, quando o Senhor ia sendo levado, né, para o Sinédrio, lá para ser julgado, para a casa primeiro de Caifás, né, lá para o palácio de Caifás, e aí Pedro toma essa atitude em defesa do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus diz? Se eu chamasse, se eu quisesse, apareceria aqui agora, de imediato, miríades e miríades de anjos em meu favor. Então veja, ele não quer, porque senão a sua missão é interrompida. Se ele intervir com a força de Deus, a sua missão é interrompida. Por quê? Porque a guerra não é entre Satanás e Deus. Ninguém pode guerrear contra Deus. Ninguém pode almejar se assentar no trono de Deus. Não tem como isso. Não tem como isso. É como dizer, eu mesmo vou me gerar. Eu não preciso do meu pai. Eu mesmo vou me autogerar, sozinha. Vou me autogerar. Gente, são coisas assim que a gente fica até pensando, como é que a pessoa pode pensar um negócio desse? É porque Deus não está ali. Como que Deus não está ali? Você mesmo não fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente? Como que Ele não está ali? É uma exceção, então? Se abriu uma exceção. Então, gente, veja, é porque Deus não pode intervir. Ele pode tudo, ele pode qualquer coisa, mas se ele intervém, acaba a missão, volta para estaca zero. Dá para compreender isso, né? É a mesma coisa se fosse um filhinho seu. Você manda o filhinho seu, digamos, vamos dar um exemplo, né? Você manda o seu filhinho lá para lutar jiu-jitsu. Aí chega lá na hora, você vê que ele tá apanhando. Tem hora que ele tá apanhando, tem hora que ele tá ganhando, tem hora que ele tá apanhando, tem hora que ele tá ganhando. E agora, será que ele vai ganhar? Será que vai perder? Vai ganhar, vai perder. Mas, chega um momento que ele tá apanhando muito, agora ele tá apanhando. Não, eu vou ter que ir lá. Daí você vai lá, pega o seu filho e pá, dá um golpe lá no adversário do seu filho e deixa ele no chão. Aí você acha que o juiz vai levantar o braço do seu filho e vai dizer, ei, ganhou! A mãe veio aqui e interveio, ganhou! Gente, claro que não. Volta para estaca zero. E ainda olhe lá, hein, vai ser desclassificado. Talvez tenha que sair da competição. E isso que eu estou falando ainda no julgamento dos homens. Estou falando segundo o nosso conceito humano, né? Os nossos pré-entendimentos aqui. Estou falando segundo a mente humana. Imagina a mente do Senhor e imagina a mente deles, então, que conhecem o Senhor, né? Nós conhecemos de ouvir falar, né? Então a guerra, tudo isso que a gente vê, tudo que acontece, a guerra é pelo reino. O reino somos nós, a humanidade. O reino, a finalidade do reino, o fim do reino, somos nós, os humanos, a humanidade. Nós somos o ponto de guerra.
Nós somos, vamos dizer, o objeto de desejo, tanto de Satanás quanto do Senhor Jesus, por parte do Senhor Jesus, porque nos ama, realmente nos ama com amor incondicional, amor ágape. E da parte de Satanás? De Satanás, porque odeia o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ama, então eu quero destruir o que ele ama, porque eu não posso atingi-lo, mas eu posso atingir o que ele ama. Então Satanás quer nos destruir, o Senhor Jesus quer nos salvar. Então aqui quando fala assim, né, meu Deus, por que me abandonaste? O Deus não abandonou, mas Deus faz silêncio. Ele faz silêncio, ele não se move. Ele não se move, ele se detém. É como se fosse assim. É isso que a King James está dizendo aqui. Quando Jesus tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, ele sentiu a mais terrível das dores, o afastamento, o abandono do Pai. Não é o afastamento, Deus foi embora. É o silêncio. É o silêncio e a sua contenção. Como eu falei da mãe vendo o filho apanhar. Como me conter e não tomar uma atitude? Né? Não posso fazer nada. Não posso nem de longe jogar uma pedra na outra criança que está batendo no meu filho. Não posso nada. Eu tenho que me conter. Se eu intervir com a minha mão, pronto. Acabou a luta. Voltamos para a estaca zero. Ou então a vitória do outro, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Aí no 2 a gente viu, né? Deus meu, eu clamo de dia, mas o Senhor não responde. Tá vendo? Então é silêncio, não é que ele não está ali, é silêncio. Então Davi sabe que ele está sendo ouvido, ele não está sendo respondido. É diferente. E então, não, na verdade, nós nos afastamos do Senhor. Também é uma coisa impossível, não tem como a gente dizer, eu vou para tal lugar que lá eu me afasto de Deus, não tem como. Mas acontece que, segundo as nossas escolhas, o Senhor faz silêncio. Segundo as nossas escolhas, o Senhor fica em silêncio, mas ele continua ali. Ele continua ali. Não tem como você falar, não quero mais Deus, vou me afastar de Deus, vou virar as costas para Deus. Olha que barbaridade. É a mesma coisa dizer, viu, você aceita Jesus? Aceita Jesus. Não, agora eu vou virar as costas para Deus. Que poder é esse? Que poder é esse para você virar as costas para Deus? Nem Satanás consegue virar as costas para Deus, né? Então aí diz, Deus meu, eu clamo de dia, mas o Senhor não responde. Durante a noite eu também clamo e não recebo descanso. Esse descanso é resposta, né? Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e o Senhor os livrou. Tá vendo que essa fé que fala aqui tiveram um relacionamento com o Senhor. Nossos antepassados tiveram fé em ti, ou seja, desenvolveram um relacionamento com o Senhor, amizade com o Senhor. Com eles o Senhor conversava, com eles havia um relacionamento, havia um diálogo, havia um ir e vir. Né, irmão Murilo? Bom dia. Dá para compreender tudo isso, gente? Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Né? Então veja, eles buscaram, o Senhor respondeu, mas pode ser que o Senhor não responda. O Senhor está fazendo silêncio, como Davi acabou de falar aqui. Eu clamo a ti, mas o Senhor não responde. Oh, Senhor Jesus. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Me ridicularizaram todos os que me veem, eles balançam a cabeça e gesticulam, lançam insultos contra mim e dizem assim, volte-se para o seu Senhor, que o seu Senhor te livre, que o seu Senhor te salve, se é que ele te ama. Apesar de tudo, foi o Senhor quem me tirou do ventre e preservou junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento eu fui consagrado ao Senhor, desde o ventre da minha mãe, o Senhor é o meu Deus.
não fique longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam como touros, os poderosos touros de Bazã me cercam. Então aqui a gente sabe, né, que esses touros de Bazã aqui são seres espirituais, né? E aqui, como a gente viu, é uma melodia, né? Ele está colocando palavra numa melodia. Então, esses touros de Bazã, a gente sabe que o Senhor Jesus se refere a ele, né? Esses seres espirituais que vieram assistir a sua morte. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntaram. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Eu me derramo como água. Agora veja que esses leões, os leões rugem ferozes e escancaram a boca, né? Os touros de Bazã também estão ali. Esses leões que rugem ao derredor, eles querem o quê? Eles querem devorar, né? Porque lhes é permitido, por causa do pecado. O Senhor está ali com todo o pecado da humanidade, né? Por isso os leões ferozes vieram, né? Os leões ferozes têm liberdade, têm autorização para estar ali, porque o pecado é a autorização para eles. Meu vigor secou-se como caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó à beira da morte. Então esse é o devorar, né? A morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, traspassaram minhas mãos e meus pés. Aqui esses cães aqui, a gente sabe que também são chamados de cães os prostitutos rituais, né? Também são chamados de cães. Então aqui pode ser esses tipos de entidade, de seres espirituais, né? Que usam esses cães também, pode ser essa referência, né? Quando esses cães prostitutos rituais se deitam com alguém, a pessoa que paga, né? Isso religiosamente, porque é quando vai servir uma potestade, né? Tem os prostitutos dessa potestade, prostitutos rituais, homens e mulheres, né? Os homens eram chamados de cães, né? Mas existe até hoje, viu? Existe até hoje a pessoa que cede o seu corpo para a entidade, assim como tem a pessoa que cede o seu corpo e aí a entidade quer fumar, não quer fumar, cede o seu corpo para falar, cede o seu corpo para comer, né? Não tem as comidas que as determinadas entidades querem, tal comida, tal bebida, tal cigarro. Do mesmo jeito que eles vão à mesa, eles também vão à cama. Do mesmo jeito que eles se satisfazem na mesa, também se satisfazem na cama. Então, quem se deita com o prostituto ritual não está se deitando com o prostituto ritual, está se deitando com aquele que é senhor do prostituto ritual. A mesma coisa acontece no adultério, na fornicação também, porque não tem fidelidade, né? Não tem compromisso. Então a transição ali dos demônios, dos seres espirituais, é uma porta aberta, né? Eles vão e vêm e fazem como querem. Oh, Senhor Jesus. Então uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Olha só. Traspassaram minhas mãos e traspassaram também os meus pés. Aí diz, a Bíblia hebraica cria uma polêmica ao traduzir essa palavra traspassaram por Kaanri, que quer dizer como um leão. O Comitê Internacional de Tradução da King James
para a língua portuguesa, olha como é grande a equipe ainda da King James, o Comitê Internacional de Tradução da King James para a língua portuguesa. Então não é só traduzir do hebraico, do aramaico, do grego, não sei tanto, a influência desse, influência daquele, ainda é depois de tudo, né? Eles traduziram para onde? Para o inglês, né? Depois de tudo ainda tem que traduzir para as outras línguas, né? Então daí do inglês para o português, né? Então aí ele diz assim, essa equipe entende que no processo de transcrição dos originais, a letra Iod foi substituída pela letra Vav, por serem muito semelhantes. Esse pequeno descuido fez que muitas tradições na Septuaginta, Vulgata, siríaca, arábica e etiópica rejeitam as vogais massoréticas acrescentadas às consoantes hebraicas muito tempo depois de Cristo e apresentam redação semelhante à que a King James está apresentando para nós. Todos os autores dos evangelhos também citaram e aplicaram este salmo à crucificação do Senhor Jesus. Então, o que eles estão explicando? Eles estão explicando que há uma polêmica aqui onde diz assim, ó, me traspassaram. Então, eles estão dizendo que é nessa hora aqui que veio o leão, né? E é nessa hora a tradução correta pode ser, ao invés de traspassaram, como um leão. Então, vamos ver onde é que se encaixa isso, né? Cadê o 7 aqui, ó? Traspassaram minhas mãos e pés. Então, a King James está explicando que há uma polêmica entre os estudiosos das traduções que em torno de esse traspassaram pode não ser traspassaram, mas pode ser como um leão. Então, ou seja, os leões não estão ali ao redor, então é a hora, né? A hora dos leões, né? Como eu falei, porque os leões estão ali? Eles estão ali porque há permissão para eles estarem ali, né? Só um minutinho. Ai, parece que tá um pouquinho frio hoje. Ai, Senhor Jesus, não quero me gripar. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos continuemos. Nós vamos até o 18. Então, uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Traspassaram as minhas mãos e traspassaram os meus pés. Então, nesse traspassaram, há uma polêmica entre os estudiosos da tradução, né, da Bíblia, dizendo que aqui o correto pode ser como os leões. Então, não seria traspassar, mas seria como os leões atingindo ele, né? E não a espada do centurião, mas os leões atingindo ele. Como se fosse assim, né? Não que a espada não tivesse o ferido do lado, mas quando diz traspassaram, você pode pensar nos pregos, nos cravos, né? Mas aqui ele já estava crucificado. Faz sentido, não faz? Por que ele ia dizer, por que ele iria relatar isso? Então aqui é o sofrimento do Senhor Jesus. Por que ele iria relatar isso se ele já está crucificado? Né? Então não é o momento da maior dor agora. Porque a dor do crucificado, ela vai se intensificando cada vez mais. Porque ele fica com dificuldade para respirar, né? Então junta líquido no pulmão, acontece um monte de coisa por causa da posição da crucificação. Não tem na cruz, não tem aquele
patamarzinho assim, que a gente costuma ver, onde o Senhor Jesus teria colocado os seus pés assim para apoiar, sabe? Como se ele tivesse ficado de pezinho assim nos pés, naquele patamarzinho de madeira, como se ele tivesse assim com os pezinhos apoiados ali, né? Então ele fica com os braços abertos, mas o peso do corpo no pé, não é assim, o peso do corpo não está no pé. O peso do corpo não está ali nessa madeirinha que tem ali, não existe essa madeirinha ali. Ele fica pendurado, por isso que diz pendurado no madeiro, não tem aquela madeirinha. Aquela madeirinha, ele está em pé na madeirinha, ele não está em pé, ele está pendurado, não tem aquela madeirinha, né? Então eu vi uma vez o irmão, me sumiu o nome dele, o irmão arqueólogo que nos ajuda tanto, como é que é o nome dele? Ele explicando que aquele cravo, aqui é o pé, tá? Como se aqui fosse o pé. Ele é colocado aqui, ó. Sabe esse osso que tem aquele osso? Rodrigo Silva, tem esse osso, né, atrás. Ah lá, a Patrícia tá aí. Tem esse osso atrás, né? Então tem o pé. Quer ver eu pôr meu pé aqui em cima para mostrar para vocês? Tem esse osso atrás e tem o tendão, né? O tendão, ele não é bem grossão. O tendão é bem grosso, né? Parece até que é mais grosso que o osso. Então é ali que foi colocado o prego. Então, como se aqui tá a cruz, então ficou um pé aqui e o outro pé aqui. Não assim na frente, apoiadinho na madeira, mas um de um lado da cruz e o outro do outro lado da cruz. E daí o prego atravessou aqui, ó, aqui, de lado, pregando na cruz. Então não tem apoio, a pessoa não tem apoio, não tem onde se apoiar, fica literalmente pendurado. Por isso que diz, a pior morte que existe é a morte de pendurado no madeiro. Pendurado no madeiro, não é de pé no madeiro, apoiado na tabuinha do madeiro, é pendurado. Então é terrível. Então por isso que eu tô dizendo, né, que aqui quando diz assim, traspassaram as minhas mãos e os meus pés, aí a King James está dizendo, né, pode não ser isso que Davi escreveu, pode ser que Davi escreveu referente aos leões e não traspassaram. Isso que eu tô falando, não faz muito sentido mesmo ele dizer traspassaram aqui, porque aqui ele já está crucificado, né? Ele já relatou, veja como a dor vai se intensificando, vai ficando cada vez pior, não tem como respirar, né? Fica pendurado mesmo. Como é que você vai respirar pendurado? Como? Tudo fica muito mais difícil, né? Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Oh, Senhor Jesus. Vamos para Provérbios, amadinhos do Senhor Jesus. Então eu vejo assim, né, essa cena na minha mente, gente. Quando a gente fala assim, na minha mente, é o que eu acho, o que eu penso, fica muito limitado, porque nós estamos falando segundo a nossa cabecinha. O que a nossa cabecinha entende? Então, vamos dizer, eu sinto no meu coração, acho que fica melhor. Eu sinto no meu coração que se refere aos leões também. Não aos cravos, mas aos leões. E nem a espada do centurião, mas aos leões. Aos leões, né? Porque a espada do centurião, ele também não sentiu. Ele já estava morto. E também os cravos não é, porque ele já tinha recebido os cravos já faz tempo. O Senhor ficou no madeiro bastante tempo, né? Então, eu acredito que se refere aos leões também. Esses leões, esses touros de Bazã, esses cães que estão na volta, né? Assistindo. Eles estão ali, por quê? Por causa do pecado. O pecado os atraiu como um imã. É uma autorização que eles têm. O pecado é uma autorização. E Deus não interveio. Olha que interessante. O Senhor Deus ficou em silêncio. Imagina só. O Senhor Jesus, o maior amor da vida de Deus, está no madeiro. Está no madeiro. Nessa situação.
À sua volta estão os touros de Bazã, os leões, né? Lembra? O leão está ao derredor procurando alguém que possa tragar. Nesse caso aqui ele pode, porque o pecado deu autorização para ele estar ali. Então fica um pouco difícil da gente conversar a respeito, porque pode escandalizar as pessoas. Ai, como? Ali é o Senhor Jesus, sim, ali é o Senhor Jesus nos representando. Ele é a ovelhinha na qual nós impusemos as mãos para transferir os nossos pecados, para essa ovelhinha morrer no nosso lugar. O sangue dela é o nosso sangue, nós transferimos os nossos pecados para a ovelhinha. Só que nós tínhamos que fazer isso todos os dias. Agora não. Agora foi transferido todo o pecado. De antes da atualidade do Senhor Jesus e do futuro também. Todo o pecado. Todo foi transferido para essa ovelha perfeita, que é o Senhor Jesus. Então imagina o Senhor Deus ali olhando. E os touros de Bazã, os leões, têm autorização para estar ali. Então, se Deus intervir, ele pode. Ó, gente, chega, ninguém faça mais nada, ninguém faz mais nada, no entanto, a missão acaba ali. Então, eu sinto no meu coração que realmente ali se refere aos leões, a hora do ataque dos leões. Dá para compreender isso, né? Porque os leões tiveram autorização para estar ali, gente, né? Por causa de nós, nós é que os leões tinham que comer. Quem os leões tinham que comer? Era nós, mas o Senhor Jesus se deu voluntariamente em nosso lugar. Então o sentimento que nós temos tem que ser muito mais profundo, porque o nosso sentimento ainda é terreno e carnal. Quando a gente assiste, por exemplo, um filme que mostra a crucificação, a gente chora muito, se emociona muito, porque nós estamos vendo os sofrimentos do corpo do Senhor Jesus, não é? Estamos vendo o corpo sofrer. Não é verdade? Nós não estamos vendo os sofrimentos da alma dele. Isso não consegue pôr no filme. Nós não estamos alcançando os sofrimentos da alma, né? Não vemos os touros, não vemos os leões. Ó Senhor Jesus. Então ele se entregou aos leões. O Senhor se entregou voluntariamente. Ninguém matou ele, não. Ele se entregou voluntariamente. E o Senhor Deus também se conteve. Se conteve. Imagina o quanto ele teve que se conter ali. Próprio Satanás dizendo: eu venci. O Senhor Deus se conteve. Ó Senhor Jesus. É profundo demais, né? Só o Espírito do Senhor Jesus não foi atingido. O resto todo foi, toda a sua alma, todo o seu corpo. Mas o Espírito não, porque o Espírito é a comunhão, a intuição e a consciência. Então a sua consciência estava maravilhosa e perfeita, porque ele estava de acordo com o plano, não é? E a sua comunhão? A sua comunhão também, tanto é que ele está falando: se Deus meu, por que me abandonasse? Então veja, a comunhão está perfeita, ele está falando com Deus. Mas e a intuição? Deus falando com ele. Deus está em silêncio, né? O Senhor não está falando, mas com certeza o Senhor está olhando. Então ainda há uma comunicação. O Senhor está olhando, né? Olhando. E não tem como nem Deus não interveio nem no sentido de eu vou abreviar esse tempo de tortura. Vou apressar a morte, né? Como se eu assim, vou fazer Jesus morrer logo, né? Vou deixar ele ali só uns 15 minutos ali, crucificam e pronto, já morre e pronto, era o que vocês queriam, pronto, tá pago. Não, mas o Senhor deixou acontecer naturalmente, organicamente, né? A morte veio no tempo que tinha que vir, conforme a força do corpo do Senhor Jesus suportando a morte ali, né?
E realmente é uma coisa tremenda demais. Senhor Jesus, é algo que nós nunca vamos conseguir compreender. Só no reino. No reino nós vamos compreender todas as coisas. Mas é algo realmente tremendo e muito profundo, né? Muito profundo. Então aí a palavra diz, né? O Senhor se entregou. Então chegou o momento em que o Senhor se entregou. Então nesse momento, ainda não é momento que o Senhor Jesus disse, agora chega, acabou. Não, é quando o seu corpo realmente não tinha mais forças. Então ele vendo que estava chegando o momento do seu fim, ele se entrega. Ele falou, esse se entregou, quer dizer, o Senhor foi. Se entregou no sentido do todo, né? Do todo também. Tudo está cumprido. Tudo está cumprido. Entregou o seu espírito. Recebe o meu espírito. E se entregou. É profundo demais, Senhor Jesus. Provérbios 20, do 8 até o 10. Olha que coisa. Ah, não, é Provérbios 20, o 7. O justo caminha na sua integridade, felizes serão os filhos da sua descendência. Obrigada, Patricinha. De onde você é, Patrícia? O justo caminha na sua integridade, felizes serão, não está dizendo é. Feliz é o seu filho, não, felizes serão os filhos da sua descendência. Por quê? Por causa desse caminho que ele abre, né? O caminho da integridade. Por causa desse caminho, os seus filhos têm que continuar no caminho. Ele abre o caminho, aplana o caminho, os filhos têm que continuar no caminho. Agora, se os filhos escolherem caminho diferente, eles terão um resultado diferente. Cada um tem o resultado que escolhe, que quer, né? São José do Rio Preto, amém. Eu não vi a hora de acabar esse negócio aqui. Vitamina B12 veio 120. E eu dei bastante para minha mãe e dei para meu marido. Não havia meio de acabar esse negócio. Falta 3 ainda. Eu tô olhando ali, contando. Por que será que a gente tem... Eu não sei vocês, mas eu tenho uma gana que o negócio acabe logo, gente. Parece que é cumprir. Ai, cumprir. Tá cumprido. Igual a Bíblia, eu quero apressar para acabar logo. Para quê? Para dizer, ó, tá cumprido. Agora volta de novo pro zero. Isso é ansiedade, acho, né? Então vamos para Crônicas. Crônicas, que nem aquele vidro ali. Não vejo a hora de acabar 120. Oh, meu pai do céu, 120, não vejo a hora de acabar. Aí, ai, falta só 3. Falta só 2. Ai, último dia, solta até rojão. Último dia. Aí vai na médica, a médica fala, viu, agora você compra mais um daquele, vamos continuar, tá? Então, gente, pra que ansiedade? Não tem sentido nenhum a ansiedade, né? Não faz sentido algum. Então, vamos lá, vamos para segundo Crônicas 21. Morre Josafá e Jeorão se torna rei. Então, esse Josafá é o rei de Judá que acompanhou a guerra com Acabe, né? Acabe foi morto. Josafá voltou para Jerusalém. Então, agora o Senhor está desligando Josafá. Segundo Crônicas 21. Repousou Josafá com seus antepassados e foi sepultado junto aos reis na cidade de Davi. E Jeorão, o seu filho, foi proclamado rei no seu lugar. Você é assim também, Ângela? Não vê a hora que acabe para quê? Para começar de novo. Aí faz algum sentido isso, né? Ai, não vejo a hora de pagar essa conta aqui, esse boleto. Para quê? Para começar outro. Faz algum sentido, gente? Ansiedade não faz sentido algum, né? É vitamina B12, Flor. Vitamina B12. Então, vamos lá.
Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, o rei de Judá, isto é, de todo Israel. Seu pai deu-lhes muitos presentes de ouro, prata e objetos de valor, até cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino concedeu a Jeorão, por ser ele o primogênito, o seu filho mais velho. Assim, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se armado e fortalecido, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Então esse daqui, ó, é o filho de Josafá, de Davi, descendência de Davi, tá? Matou todos os seus irmãos à espada, irmãos de sangue. Jeorão tinha 32 anos quando deu início ao seu reinado e governou 8 anos em Jerusalém. Olha, o que adiantou essa ansiedade dele? Matou todos os irmãos para que nenhum deles subisse ao trono no seu lugar e o reinado dele durou 8 anos. Tá vendo como não faz sentido algum a ansiedade? Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe. Ele é descendente de Davi, mas ele quer seguir o exemplo lá do Deus de Israel, lá o idólatra. Porque era casado com a filha de Acabe e fazia o que era mal diante de Yahvé, o Senhor. Porém, o Senhor decidiu não destruir a dinastia de Davi. E isso por causa da aliança que ele tinha estabelecido com Davi e porque havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre seus descendentes, até o Senhor Jesus, né? Até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora é o fogo devorador. Agora ele é o fogo. É dessa chaminha aqui, ó, que foi mantida acesa quando chegou o Senhor Jesus. Estou falando assim, chegou no sentido de cumpriu, né, a missão que nós acabamos de ver. Então, aí ele se acendeu aqui nessa, ele é o último da descendência de Davi. Acendeu essa chama. Então, lembra quando João Batista falou bem assim? Eu batizo vocês com água, mas vem aquele que vai batizar no rio, vai batizar no rio, aonde que o Senhor Jesus vai batizar? Mas depois de mim vem aquele que vai batizar com o Espírito e com fogo. Fogo. São as provas para purificação, para poder estar apto para entrar no reino. Então aqui, ó, é dessa chaminha aqui, ó. Essa chaminha aqui que Deus manteve, ó. Deus manteve uma chaminha acesa. Entre todos os descendentes de Davi, até o Senhor Jesus. Aí quando chegou no Senhor Jesus, bum! Aí não tem chaminha, não. Aí é fornalha, né? Fornalha, fogo consumidor. É o Senhor Jesus, gente. Ó, Senhor Jesus, não é Jesusinho. Ah, Jesusinho, você tá falando de Jesusinho? Menininho Jesus, menininho Jesus, sim. É esse fogo aqui, ó. É a fornalha ardente, é o fogo consumidor, é aquele que tem poder para batizar com espírito por dentro e com fogo por fora. É esse aí, tá? Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros. Com ele, de noite, se levantou e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Deste modo, se revoltou Edom com o objetivo de livrar-se do governo de Judá até os nossos dias. Ao mesmo tempo, se rebelou também Libna contra Jeorão, porquanto este abandonara Yahvé, o Senhor Deus de seus pais. Então, acha que abandonou, né? Abandonou aqui, gente, não é se afastou de Deus. Entendam, não tem como se afastar de Deus. Não tem como. Aonde eu vou me esconder de Deus? Fale para mim, você conseguiu? Aonde você conseguiu se esconder de Deus? Na morte. Na morte? Ele não tá lá? Não, ele não tá lá, não tá lá. Então, como é que ele tirou o Senhor Jesus de lá, se ele não tá lá? Gente, não tem lugar onde ele não esteja. Então aqui não é assim que se afastou do Senhor Deus, nós não temos esse poder de se afastar do Senhor Deus.
Mas nós temos sim o poder que o Senhor mesmo nos deu de livre-arbítrio, que é escolher, fazer escolhas. Quais são essas escolhas? Obedecer ou desobedecer, servir ao Senhor Jesus ou ao seu adversário, que também é Senhor, né? Então, conforme as minhas escolhas, eu recebo o silêncio do Senhor. Mas ele está ali, ele está ali, né? Então, nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Ele chegou ao ponto de mandar construir altares idólatras nas colinas de Judá, conduzindo o povo de Jerusalém a se prostituir e Judá a desviar-se do caminho com C maiúsculo, né? Que é o caminho que Deus tem, né? Até a chegada do Messias. Obrigada, amorezinhos de Jesus. Obrigada, Gracinha. Gracinha já tá aí. Gente, mandem corações. Mandem corações. Os corações trazem as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. E compartilhem a live, como tá fazendo a Eunicinha. É fácil, é só pôr o dedo na tela do celular e segurar. Aparece uma lista, aí você vai compartilhando, enviando. Enviar. Muito bem. Então, veja só, ele levou o povo a se prostituir. Então, ele levantou um altar para uma potestade e levou o povo a se prostituir. Aqui é no sentido de cama mesmo, né? Como a gente estava falando. Os prostitutos rituais, né? Com os quais as pessoas se deitam para servir a potestade. Oh, Senhor Jesus. Então, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia assim: assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Davi, o seu antepassado. Assim diz o Senhor Deus do seu pai Davi. Por que você não seguiu os caminhos do seu pai Josafá? Os caminhos de Asa, o rei de Judá? Por quê? Mas você preferiu o caminho dos reis de Israel, do idólatra, que vem de Jeorão até Acabe e tal, né? E os habitantes de Jerusalém a se prostituírem mediante a idolatria, como procedeu a família de Acabe, e também matou os seus próprios irmãos da família do seu pai, que eram muito mais honrados do que você. É os irmãos de sangue. Ele matou todos para não pôr o seu trono em risco, né? Portanto, Yahvé, o Senhor, mandará uma terrível praga sobre o seu povo, seus filhos, suas mulheres e todos os seus bens, porque ele é a autoridade, né? E terás uma grave enfermidade, isto é, um tumor no ventre que irá crescer e piorar até que teus intestinos vazem do corpo. Então, pode ser, ó, tá vendo? É um tumor no ventre, né, no bucho, que irá crescer e piorar até que teus intestinos vazem do corpo, ou seja, o intestino vai sair do corpo, né? O intestino ficou para fora do corpo por causa do tumor, né? Foi rompendo, abriu uma ferida, se rompeu, né? E saiu o intestino para fora do corpo. Senhor Jesus. Agora, quando ele diz assim, ó, não só você, mas também não só você vai sofrer, né, por ter me abandonado, se afastado, escolhido não me servir, não só você, mas também os seus filhos, as suas mulheres e todos os seus bens. Então, aqueles que não abriram mão desse pecado vão colher maldição também, igual ele, né? Por quê? Porque deram continuidade, ou aprovaram, ou consentiram, concordaram com o pecado que era praticado. Então, se fizeram participantes daquele pecado, né? Não disseram, não, em mim para esse pecado, em mim acaba esse pecado. Não, deu continuidade. Então, não é que herdou a maldição do pai, é porque deu continuidade ao pecado do pai, então recebeu a mesma maldição do pai. Não porque, eu sou santa e inocente e herdei a maldição do meu pai. Não, é porque eu me mantive fiel ao pecado do meu pai. Por isso eu recebi a mesma sentença que meu pai, né?
Então o Senhor despertou a ira dos filisteus e dos árabes que habitam próximo dos etíopes. Ele despertou contra Jeorão. Estes atacaram Judá e, saqueando Judá, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real e também seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho restou, senão Acasias, o mais novo. Acasias é diferente, né, Zetinha? Depois de todos esses acontecimentos, o Senhor o feriu nas suas entranhas em enfermidade incurável, e aumentando essa enfermidade dia após dia, ao final de 2 anos. Ele ficou 2 anos sofrendo com os tumores. E no fim de 2 anos, e não se arrependeu. Veja que não há arrependimento, não há relato de arrependimento. Senhor Jesus. Josafá, né? 2 anos. É o Jeorão, filho de Josafá. Então ele ficou 2 anos padecendo com os tumores, até que morreu em meio a terríveis dores e muita agonia. Seu povo não acendeu nenhuma fogueira em sua homenagem, como era tradição, e eles tinham feito para os seus antepassados. Então ele ficou 2 anos sofrendo com a doença, os tumores. Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Senhor Jesus. Então ele ficou doente com 38 e morreu com 40, né? Em muitas dores e sofrimentos. Senhor, meu Deus. Chegamos em 2 Crônicas 22. Então, os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, o filho mais novo de Jeorão, que é o que sobrou, ficou um remanescente, né? O Senhor preservou um remanescente com vida, por causa da aliança com Davi, né? Então os habitantes proclamaram Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim, pois, começou a reinar Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá. Ele tinha 22 anos quando começou a governar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, neta de honra. Olha aí a rainha mãe, olha a rainha mãe. Gente, como nós temos que perceber, né, o poder da rainha mãe. A rainha mãe não tem marido. Ela não tem marido, ela é viúva. Todas as rainhas mães, elas são viúvas, né? Aí o filho subiu ao trono porque o seu marido morreu. Então agora ela se torna rainha mãe, né? Ela não toma a frente do marido, não é isso. O marido se foi, ela é viúva. Que nem aqui, né? Jeorão morreu, o marido de Atalia morreu, aí entra o filho no trono, Acasias. E Atalia é o quê? Atalia se torna rainha mãe. Ela tem poder, mas ela é viúva, né? Acasias também andou nos caminhos da família de Acabe, porquanto sua mãe lhe dava conselhos insensatos. Atalia foi deposta depois, quando ela era rainha vó, digamos, né? Ela foi deposta por Joás. Vocês se lembram de Joazinho? Gente, Joazinho é a coisa mais preciosa. Vamos lá. Ele praticou o que era mal, segundo o padrão que agrada a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo como agiu a família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua desgraça. Então veja, continua no pecado do pai, né? Seguindo esses palpites, ele partiu com Jorão, o filho de Acabe, o rei de Israel, com o objetivo de atacar Azael, o rei da Síria, junto a Remote Gileade, e os sírios feriram Jorão, o qual foi obrigado a retornar a Jezreel para tratar dos ferimentos sofridos em Ramá, quando lutava contra Azael, que é o rei da Síria. Mais tarde, Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, o filho de Acabe, rei de Israel.
que buscava recuperar-se dos males provocados pelas feridas de guerra. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, encontrou-se novamente com Jorão. Assim que chegou, Jorão e Acasias decidiram partir a fim de visitar Jeú, o filho de Ninsi, que havia ungido para exterminar a família de Acabe. Ele tinha sido ungido, né? O Jeú, vocês lembram o Jeú? Jeú é aquele que o Senhor ungiu. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, lembra? Esse Jeú é o que matou tanto Acabe, e depois ele foi lá e matou Jezabel. Lembra? Esse Jeú. Encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que serviam e os matou. Partiu então em busca de Acasias e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi executado. Mas não lhe negaram sepultura, pois argumentaram assim: eis que este homem é neto de Josafá, que buscou Yahvé, o Senhor, de todo o coração. Assim, na família de Acasias, não havia mais ninguém que pudesse ser proclamado rei. Então vocês se lembram que Acasias foi o único que sobrou, né? De Jorão. Todos os filhos foram mortos em guerra. E esse sobrou com 22 anos, fugiu. Só que agora que ele foi um mau rei e tudo mais, então ele também morreu e não ficou nenhum, não ficou ninguém. Não ficou ninguém, só ficou a rainha mãe, Atalia. Quando Atalia, a mãe de Acasias, foi informada que seu filho estava morto, mandou exterminar toda a família real de Judá, porque só ela quer ficar no trono, parece que não conhece Yahvé. Entretanto, Jeozabeate, ou Jeoseba, filha do rei Jeorão, tomou um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o refugiou num quarto junto com sua ama. Aí vocês se lembram, esse daqui é aquele que ficou escondidinho lá com a babá, lá no templo de Salomão, em um dos compartimentos lá. Lembra que ele ficou lá escondidinho? Foi criado lá escondidinho, ele era bebê. Esse é Joazinho, Joás. Ai, gente, se o senhor me der um netinho, eu vou falar pro meu filho. Posso sugerir um nome? Posso sugerir um nome? Ele vai falar, sugerir pode. E a minha nora vai dizer assim, pode sugerir à vontade, mas quem vai dar o nome sou eu. Eu vou dizer, mesmo assim, eu quero sugerir, eu quero Joás. Joás. Eu amo Joás, gente. Joás ganhou meu coração. Assim, Jeoseba, filha do rei Jeorão, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, protegeu Joazinho. Gurizinho de tudo, ele foi pro trono, né? Então, bebezinho, ele foi escondido lá no templo de Salomão com a babá. Aí a babá ficou, ó, ensinando ele também, né? Ó, só coisa boa, Joazinho. De forma que ela não conseguiu matar. Então, a rainha mãe não conseguiu matar Joazinho. Assim, Joás passou 6 anos escondido lá na casa de Deus, enquanto a Atalia estava, ó, governando. Parece que não conhece Yahvé, né? No 7º ano, Joiada decidiu tomar uma atitude. Mandou convocar os comandantes militares de centenas. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá, reuniram os levitas de todas as cidades de Jerusalém e os chefes de famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Você vai ver o que Joazinho vai fazer. Toda aquela comunidade fez aliança com o rei na casa de Deus, Joás, tá? E Joiada então lhes declarou, eis que o filho do rei vai governar como nos prometeu o Senhor Yahvé a respeito dos descendentes de Davi. E era Joazinho. Joazinho, gente, ele tá só olhando, né? Portanto, assim fareis um terço de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entram em serviço no sábado, vão proteger as entradas. Outro terço vai guardar o palácio real e outro terço vai vigiar a porta do fundamento. Todo o povo ficará nos pátios do templo do Eterno, a casa do Senhor. Aí nós vamos proclamar Joás rei. Ninguém deverá entrar no templo de Yahvé, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes terão acesso, porquanto são santos.
foram consagrados para esse serviço. Mas todo o povo vai ficar e proceder conforme as ordens do Senhor, dentro do pátio externo. Os levitas deverão formar um cinturão protetor ao redor do rei, proteger Joás, né, gente? Joás é a nossa última esperança aqui da descendência de Davi, só tem ele, gente. Não podemos perder Joazinho de jeito nenhum. Então vamos fazer um cinturão para proteger Joás com suas armas em punho, hein? Porque a Thalia vem para matar mesmo. Acompanhai o rei a toda parte, quando entrar e quando sair. Matai sumariamente qualquer pessoa que adentrar o templo. Assim os levitas e todo o povo de Judá obedeceram às ordens e fizeram tudo quanto o sacerdote Joiada tinha orientado. Então, esse sacerdote Joiada se tornou um tipo de tutor, né? Um tipo de aio, aio que fala? Um tipo de tutor até que Joás assuma o trono, até que ele possa herdar o trono, né? É igual a gente, igual a lei. A lei foi o tutor de Israel até que possa herdar o trono, né? Que é o Messias. Cada um pegou os seus homens, tanto os que haviam de entrar em serviço no sábado, como os que deveriam sair, pois o sacerdote Joiada não dispensou os homens dos seus turnos. Por quê? Para ninguém ir avisar a Thalia. Em seguida, o sacerdote entregou aos chefes de centenas as lanças, os escudos grandes e pequenos que pertenceram ao rei Davi e estavam no templo de Deus. Dispôs todo o povo, tendo cada qual sua arma na mão, desde o ângulo sul ao ângulo norte do templo, rodeando o altar e o próprio templo para fazer a volta em torno do rei. Então trouxeram o filho do rei e cingiram-no com o diadema, isto é, depositaram sobre sua cabeça a coroa real, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o, bradando: viva o rei, viva Joazinho, bom dia, irmão Beto. Quando a Thalia, agora vem. Quando a Thalia ouviu o barulho do povo correndo em alvoroço, aclamando o rei, dirigiu-se imediatamente à casa de Yahvé, onde estava todo o povo reunido. Uma coisa a gente tem que respeitar em Atalia, ela é corajosa. Doutrina do véu e da saia do Senhor Jesus está na mesma carta e capítulo. Como assim? Que carta e capítulo você está falando? Segundo Crônicas? Olá, Andréinha, tudo bem? E aí ela foi lá para o templo, né? Foi lá para o templo de Salomão, onde está acontecendo todo esse alvoroço aqui, colocando Joazinho, né? Como rei, estabelecendo ele, dando o trono, né? Não tem trono lá no templo, não tem trono lá no templo, mas ele está recebendo o direito ao trono, né? Assim que a Thalia chegou lá, pôde avistar o rei à entrada em pé junto à coluna. Os oficiais e os músicos especialistas em soar as trombetas estavam ao lado do rei e todo o povo muito se alegrava ao som das trombetas. Então, todos os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam cânticos e hinos de adoração. Nesse momento, a Thalia rasgou as suas vestes e gritou: é traição, é uma cilada, né? No mesmo instante, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães do exército e deu uma ordem: levem a Thalia para fora deste recinto, faça com que ela passe pelo meio das filas de guardas, e quem a seguir seja morto à espada. Tá vendo aqui o livre-arbítrio? Ela vai passar pela fileira aí. Quem quiser ir com ela, vá. Mas já fique sabendo, vai para a morte, né? Pois o sacerdote havia avisado: não matem ela na casa do Senhor. Então eles a prenderam e levaram até a entrada da porta dos cavalos, que dá acesso ao palácio real, e ali executaram a Thalia sumariamente. Olha a Eunicinha trazendo café para nós. Cafecito da Eunicinha é fortinho e sem açúcar. Joiada estabeleceu uma aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo de Yahvé, o Senhor. Então, todo o povo partiu em direção à casa de Baal e derrubaram a casa de Baal. Joiadinha tá só observando, Joiadinha não, Joiazinho.
Joazinho, né? Joazinho tá só observando, ó. Então derrubaram a casa de Baal, despedaçaram os seus altares, as suas imagens, executaram Matã, que era o sacerdote chefe de Baal, diante dos seus próprios ídolos, dos seus altares, e entregou Joiada a superintendência do templo de Yahvé nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem o próprio rei Davi havia designado tarefas e serviços no templo para apresentarem os holocaustos ao Senhor, de acordo com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, com júbilo, hinos e cânticos espirituais, segundo as instruções do rei Davi. Também mandou colocar sentinelas nas portas do templo de Yahvé, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de centenas, os nobres, os ilustres, os governantes do povo e toda a população, e juntos acompanharam em alegre procissão o caminhar do rei, desde a casa de Yahvé até o palácio real. Ó, Joazim está indo, passando pela porta superior, e instalaram o rei no seu trono. Instalaram o rei no seu trono. E todo o povo bradava de euforia. Mais tarde a cidade se acalmou, logo que circulou a notícia da morte de Atalia ao fio da espada. Glória a Deus, aleluia. Depois vocês vão ver, gente, Joazinho, amanhã nós vamos continuar, nós vamos ver o que Joazinho vai fazer conforme ele vai crescendo. Então vamos para o Novo Testamento. Hoje a gente vai ter mais um tempinho para o Novo Testamento. Como vocês estão, minha gente? Vocês estão acompanhando bem? Vocês estão compreendendo o que está acontecendo? Nós estávamos lendo segundo Crônicas. Então, o segundo Crônicas são as histórias mais relevantes, né, que ficaram registradas ali. Nós não estamos vendo a história completa, estamos vendo os fatos mais relevantes que os cronistas separaram, né? E o Senhor achou importante nos fazer relembrar, porque tudo isso aqui a gente já leu lá em 1º Reis, 2º Reis, nós já lemos, né? Então agora os cronistas estão nos relembrando os fatos mais importantes, né? Vamos para Romanos, então? Né, Patrícia? Vamos para Romanos? Estamos em Romanos... Onde é que nós paramos em Romanos? Aqui. Romanos 15, 14, é isso? Romanos 15, 14. Paulo, apóstolo para os gentios. Veja que ele não é apóstolo dos gentios, né? Por isso que eu gosto da King James, gente. A King James faz a gente pensar, né? Por que ele não é apóstolo para os gentios? Ou melhor, por que ele não é apóstolo dos gentios? Porque ele não é chefe dos gentios, gente. Ele é apóstolo para os gentios. Por quê? Porque ele é enviado para os gentios. Apóstolo quer dizer enviado. Aquele que foi comissionado, encarregado para fazer determinada coisa. Ele foi enviado para isso. Então, Paulo é apóstolo para os gentios e não dos gentios. Quando nós dizemos apóstolos, né? Agora, se nós dissermos mestre Paulo, professor Paulo, aí é dos gentios. Mas apóstolo é para, porque é enviado. Então, não tem como eu dizer, ele é enviado dos gentios. Se eu disser ele é enviado dos gentios, então ele está vindo dos gentios para cá? Os gentios que estão enviando ele? É isso? Não, ele é enviado para os gentios. Ah, então ele foi enviado para nós. Não é enviado dos gentios, é para os gentios. Agora, se fosse professor, mestre, aí seria dos gentios, né? Ele é professor e mestre dos gentios. Mas eu quero dizer, estou falando tudo isso por quê? Porque eu quero que a gente compreenda o que é apóstolo, gente. Apóstolo é enviado, enviado. Apóstolo não é o chefe maior, o cabeça, não, apóstolo é o enviado, é o missionário enviado, né? E cadê os corações que vocês estão enviando? Vocês não são apóstolos? Mandem os apóstolos corações.
buscar as pessoas para o TikTok, mandar as pessoas para cá, é pelos corações que vocês trazem as pessoas. Fiquem nos corações. Se você está com o celular na sua mão e pode, fica batendo na tela, porque se você manda 1000 corações, o TikTok traz uma pessoa para cá. E aí essa pessoa foi trazida por você para ouvir a palavra de Deus, né? Então vamos lá. Paulo apóstolo para os gentios. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que vocês já estão cheios de bondade e plenamente supridos de toda a sabedoria, sendo vocês mesmos capazes de orientar uns aos outros. Paulo está sendo irônico aqui, né? Só pode. Só pode. É a mesma coisa dele dizer para nós, hoje em dia, a igreja do Senhor hoje em dia, dizer assim, ó, caros irmãos, amados irmãos, eu estou pessoalmente, ainda bem que ele diz pessoalmente, estou pessoalmente convencido de que vocês já estão cheios de sabedoria, né? Cheios de sabedoria. Ah lá, a Adrianinha falando, olha que lindinha. De onde você é, Adriana? Ah lá, gente, ó, os corações trouxeram a Adriana. Olha aí que preciosidade, Adriana. Obrigada por falar, Adriana linda. King James. É James, auxiliadora. King James. King James. Nova Iguaçu, no Rio. Que linda, amorzinho de Jesus. Olha aí, gente, os coraçõezinhos trouxeram a Adriana. Imagina quantos outros não vieram, porque vocês mandaram corações. Isso, King James, isso mesmo. Essa aqui é a minha capa, ó. As irmãs andaram comprando, acho que é R$60, né? A Eunicinha comprou. R$60, né, Eunice? A King James, pela internet. Então, daí, Paulo está dizendo, olha lá, R$60, ó. Obrigada, Rosicler, mande coraçõezinhos. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido. Ó, Paulo dizendo para nós aqui, ó. Eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, né? Plenamente supridos de toda a sabedoria. Ó, vocês estudam bastante a Bíblia, né? Vocês estudam bastante a palavra, a Torá, os rolos, né? Vocês estudam bastante. Estou vendo que vocês estão supridos de toda a sabedoria, sendo vocês mesmos capazes de orientar um ao outro, né? Por que que você... Gente, Paulo está sendo irônico aqui, não é possível isso. Vocês estão cheios de sabedoria, eu estou vendo que vocês são estudiosos, isso, aquilo, é nada. Ele está vendo, mandou um monte de puxão de orelha aqui para eles. Aí ele está dizendo assim, contudo, a respeito de alguns assuntos. Ah, tá. Então, veja, Paulo, né? Paulo sempre usou dessa tática, né, gente? A tática que ele usava para a pregação do evangelho. Vocês se lembram? Primeiro ele, que nem ele falou lá em... eu confundo todas as cidades que ele passou. Mas ele passou por uma cidade onde ele falou assim, tô vendo que vocês têm muitos deuses. Olha que coisa, muitos deuses, muitas estátuas, né? Tô vendo que vocês têm muitos deuses, muitas estátuas. Olha, ele não falou vocês vão para o inferno. Vocês vão para o inferno com esse monte de idolatria, não? Ele envolveu as pessoas, né? Daí ele falou assim, inclusive eu vi que tem um lá que está escrito o Deus desconhecido. Eu conheço esse aí, o Deus desconhecido. Não diga, você conhece? Conte para nós. Tá vendo, gente? Sabedoria de Paulo? Não é assim, vocês vão para o inferno. Vocês, hein? Se vocês não tomarem jeito, vocês vão para o inferno. Se eu fosse a pessoa, eu falava assim, como que é aí no inferno? Como que é aí? É legal? Como é que é? Pra gente decidir, né? Se a pessoa falasse se algum falar para mim, você vai pro inferno, eu vou perguntar na hora. E como que é aí no inferno? Explique para mim aí no inferno como é que é. Porque eu vou, né? Mas você já tá. Então dá para nós como é que se fala? É resenha que fala, né? Dá para nós uma resenha, né, que fala? Ai, Senhor Jesus.
Contudo, a respeito de alguns assuntos, eu escrevi com toda franqueza, especialmente com a intenção. Não é spoiler, né? Acho que spoiler é sobre o que acontece, né? O final. Acho que é isso. Acho que resenha é dizer assim como que é lá. É como se fosse sei lá, um folder de guia turístico. Ai, a gente perde tempo com cada coisa, não, gente? Contudo, a respeito de alguns assuntos, é que sabe por que a gente fica enrolando e perdendo tempo? Porque a gente sabe, nossa alminha, o nosso eguinho sabe que vai tomar um fogo aqui, vai tomar um fogo, né? Contudo, a respeito de alguns assuntos, minha gente, quero falar com vocês sobre alguns assuntos que eu escrevi com vocês com toda franqueza, tá? Com toda franqueza, especialmente com a intenção de trazer vocês de uma vez por todas, refrescar a memória de vocês, tá? Por causa da graça que Deus me concedeu. Por isso que ele está dizendo. Agora ele vai falar: eu tenho autoridade de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, porque eu fui enviado para os gentios. Deus me deu essa missão, né? Então, quando ele recebeu a luz lá no caminho para Damasco, né? O chamado dele foi esse. A luz que passou a governá-lo foi essa, né? Esse chamamento, esse comissionamento, né? Então aí ele diz assim, ó, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, razão para me orgulhar no Messias Jesus, no serviço que eu presto a Deus. Ou seja, ele está dizendo, e eu amo esse trabalho. Eu amo esse serviço. Esse se orgulhar aqui não é assim, ó, olhe como eu sou grande, olhe como eu sou poderoso e vocês são pequenos. Não é nesse sentido de arrogância, mas o sentido de se orgulhar é o sentido assim, isso enche o meu coração, isso me satisfaz de tal maneira, é o meu prazer, né? Então ele fala assim, né, que é o quê? Esse serviço que eu fui chamado para prestar. Ser enviado para os gentios, porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios à obediência de Deus. Porque os gentios não eram de Deus, gente. Os judeus eram de Deus, não eram? Os judeus eram de Deus. Aqui nós estamos falando da igreja em Roma, né? Então, os judeus que vieram para o Senhor Jesus, eles eram judaizantes, eles eram já tementes a Deus. Agora, os gentios, não, nós. Esse aqui é nós, é nós. Nós não era temente a Deus, não, né? Por isso que ele está falando, eu tenho que trazer os gentios para Deus, né? Fazer eles compreenderem, coisa que os judeus compreendem muito bem. Quem é Deus, o único Deus. Os gentios não, que a gente pode ver, tudo que é coisa a gente estava metido. É bruxaria, tudo que é coisa mística, bruxaria, espiritismo, tudo que achava bonito se metia. Tudo que achava bonito se metia. Todo tipo de misticismo se metia. Então não adorava só a Deus, né? Deus único. Se metia com tudo que é tipo de potestade. Então tem que ensinar ainda os gentios que só há um Deus. Ainda tem que ensinar isso, né? Pelo poder de sinais, maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico eu tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Então aqui, olha só o que ele está falando. Aqui ele está dizendo, ó, o porquê dos sinais e das maravilhas. Olha, achei maravilhoso isso. Aqui ele explica por que os sinais e as maravilhas. Para que haja conversão. Para que haja conversão. Para isso, sinais e maravilhas. Ai, tocela.
Então, aqui ele explica, ó, os sinais e maravilhas, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém eu venho proclamando. Então, ele diz aqui, ó, por meu intermédio do meu chamamento, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus pelo poder dos sinais e maravilhas. Então, veja, o propósito dos sinais e maravilhas é convencer, né? Como ele falou aqui, conduzir os gentios a obedecerem a Deus. Então, como é que você quer que o Senhor opere um sinal e maravilha dentro da igreja? Faz algum sentido, gente? Faz algum sentido? Ó, a pessoa lá era cadeira de roda, agora tá andando. Operou um sinal, uma maravilha, um milagre, né? Dentro da igreja. Faz algum sentido isso? Faz algum sentido? Para que aconteceu isso? Não, para a cura do irmão. E por que no meio da igreja eles já não eram de Deus? Daí, a partir desse milagre, eles passaram a ser, eles já não eram de Deus? Eu entendo que se eles estão ali cultuando a Deus, é porque eles são de Deus. Não faz muito sentido isso. Sinais e maravilhas sendo operados dentro das igrejas. Segundo o que Paulo está nos dizendo, os sinais e as maravilhas, eles são concedidos por Deus àquele que está em missão, para quê? Para que haja conversão. Por isso, os sinais e maravilhas acontecem em lugares estratégicos, isso aqui no início da igreja, né? Ah, então Deus não pode fazer. Pode, Deus pode fazer o que ele quer, não o que você quer, o que ele quer, não o que você quer. Né? O que Paulo está nos explicando aqui é que há um propósito para os sinais e maravilhas. Conversão daqueles que assistem. Então, conversão é para fora da reunião de irmãos, não é para dentro da reunião de irmãos. Dentro da reunião de irmãos vai ter conversão se eles já são irmãos, justamente porque já se converteram, não faz sentido algum, né? Então, vamos marcar aqui Romanos 15, 18 e 19. Sinais e maravilhas. Aqui é o versículo para a gente explicar para as pessoas. Oh, Senhor Jesus. Olha o que Paulo diz claramente, gente, ó. Eu não ousaria. Vamos no 17. Tenho, portanto, razão para me orgulhar no Messias Jesus, no serviço que presto a Deus. Então, esse orgulho, a gente já viu, né? É como dizer assim, eu amo o que eu faço, amo. Eu nem acredito que eu fui chamado por Deus, eu amo. É nesse sentido. Porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio, Paulo está falando, por intermédio do meu chamamento, em palavras e ações. Então, não só em palavras, pregando o evangelho, mas ações, os sinais, as maravilhas, né? Com o objetivo do quê? Com o objetivo de conduzir os gentios à obediência a Deus. Não só no caso de Paulo, os gentios, mas no caso dos apóstolos, também os judeus, né? Então, quando acontecia um sinal, uma maravilha, um milagre, o que acontecia? Os judeus escutavam o que aquele homem que realizou aquele, pelo meio de qual Deus realizou aquele sinal e maravilha, aí os judeus escutavam o que ele tinha para dizer. Porque para os judeus, só o homem de Deus pode realizar prodígios. Então, quando eles viam um prodígio, por exemplo, Pedro, quando curou o aleijado lá na entrada do templo, né? Todos se voltaram para Pedro e ouviram o que ele tinha para dizer. Então, essa é a finalidade do sinal e maravilha, né? Então, tanto nos judeus aconteceu isso, como aqui também entre nós, os gentios. Por quê? Porque Paulo é para os gentios. Por isso que ele está falando, né? Com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo.
De modo que, daí ele diz, desde lá de Jerusalém eu venho fazendo isso. E o Senhor é comigo, operando sinais e maravilhas. Para quê, Paulo? Paulo, irmão, vem aqui curar o meu problema aqui, Paulo, irmão. Não. Isso vai fazer as pessoas se converterem? Por isso, gente, os sinais e maravilhas acontecem em lugares estratégicos com finalidade estratégica. Naquele tempo já era, né? Imagina hoje. Hoje, que está tão difícil de ter irmãos sérios, né? Enviados sérios, que tenham esse, como Paulo disse, né? Orgulho em servir o Senhor, não a si mesmo. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Vocês estão compreendendo? Por que os sinais e maravilhas? Ah, mas por que Deus... Ué, gente do céu, há uma finalidade para os sinais e maravilhas. Por que o Senhor não curou Timóteo, por exemplo, que tinha problema no estômago? Ele curou Timóteo, que tinha problema no estômago? Não. Ele curou Paulo, que tinha um espinho na carne? Curou Paulo? Não. Né? Então ele diz, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado já por outra pessoa. Entretanto, como está escrito, aqueles a quem não foi proclamado o verão, e os que ainda não haviam ouvido compreenderão. É por esse motivo que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Então ele está dizendo, por que ainda não fui para Roma? Quando ele escreveu a carta, né? Por que ainda não fui para Roma? Porque já há alguém aí cuidando de vocês. Alguém que levantou a igreja aí, alguém que fez início aí, né? Teve início aí em Roma. Então, por isso que ele está falando aqui, ó, de forma que eu não edifique sobre o alicerce que outra pessoa já está trabalhando. Então, se tem um irmão pregando, dando estudo bíblico para uma pessoa, eu vou lá dar também? Vou lá dar também, viu? Você já está recebendo estudo bíblico? Tô. De quem? Do Zé. Ah, eu posso dar estudo bíblico para você também? O Zé vem na terça e eu venho na quarta. Faz algum sentido isso? É claro que não, né? E aí ele diz, é por esse motivo que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vocês, porque já tem alguém que cuida de vocês, né? Contudo, agora... Então, aí é interessante aqui no 21, que ele diz assim, ó, aqueles a quem não foi proclamado o verão, e os que ainda não haviam ouvido compreenderão. Quando isso? Quando o Senhor voltar, então. Porque ele está falando, né? Eu vou de lugar em lugar aonde as pessoas ainda não conhecem o Senhor Jesus. Eu sou enviado aos gentios, aqueles que são politeístas. Eles não conhecem o Senhor Jesus. No entanto, se todos os lugares não forem alcançados, aí ele está dizendo aqui, ó, aqueles que não receberam, não ouviram, não viram, verão. E os que não ouviram, compreenderão. Quando? Naquele dia. Então, quer dizer, todos vão passar pela oportunidade de se curvar diante do Senhor Jesus. Todos, 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 todos. 40K, gracinha! Glória a Deus! Obrigado pelos corações, amados do Senhor Jesus. Continuem nos corações. E vocês que estão chegando, sigam a conta, tá? Vai ali, clica ali no Idelma Ferreira e segue, para a gente estar sempre lendo a Bíblia juntos, né? Então, chegamos em Romanos 15, 23, tá? Romanos 15, 23. Obrigada, Rosicler. Contudo, agora não tenho mais o que me detenha nessas regiões. Ele estava em Corinto, quando ele escreveu para Roma, né? E tenho já há muitos anos grande desejo de visitar vocês em Roma. Então, eu estou escrevendo aqui a partir de Corinto, mas eu quero muito visitar vocês aí em Roma, né? Mas não conseguiu, só quando foi preso. Aí chegou em Roma preso. Aí ficou lá na casa que foi alugada para ele morar, que ele mesmo alugou, acho que eram os irmãos que pagavam, não sei. Daí lá ele podia receber visita dos irmãos, né, na casa dele, que ficava com um guarda romano, cuidando, né, fazendo a prisão domiciliar de Paulo. Olha como o Senhor é maravilhoso, né? Gente, o Senhor é maravilhoso.
O Senhor sempre promove. A gente vai por um caminho, o Senhor vem ajudando. A gente vai por outro caminho, o Senhor vem ajudando. O Senhor nunca nos abandona. Olha Paulo aqui. O Senhor fez o melhor por Paulo. Imagina só permitir que Paulo fique numa prisão domiciliar. Olha, gente. E ele está onde aqui? Ele está diante de César, né? Ele está diante de César, Adrianinha. Porque ele pediu para. Estou falando quando ele for preso, né? Que agora não, agora ele está lá em Corinto, bem feliz, escrevendo para Roma. Mas quando ele for preso, né? Mais para frente, a gente vai ver nas próximas cartas. Ele foi preso, ele está lá diante de César, esperando o julgamento de César. E ainda assim foi permitido para ele ficar numa casa. Olha bem, não era para ele ficar numa cela lá, jogado numa cela? Quem se importa com Paulo? Roma se importa com Paulo? Mas mesmo assim, o Senhor deu a ele uma casa, gente, onde ele podia receber visita no maior dos confortos. Isso é tremendo, não é? Tremendo, 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 né? Talvez também seja por isso que o Senhor já tenha estrategicamente feito Paulo romano, né? Nascer romano. É muita coisa para a gente pensar, né? É muita coisa. Ai, irmão Evandro chegou. Ai, ai. Tô fazendo um rolo aqui com o meu tapetinho. Não tá dando certo meu tapetinho hoje. Então, minha gente querida, é desse jeito, minha gente querida. É desse jeito, minha gente querida. Então, vamos lá. Então, Paulo está dizendo, né, para os irmãos em Roma: ah, como eu quero estar com vocês, visitar vocês. Ou como eu desejo isso. Planejo fazer isso quando for à Espanha. Quando eu for para a Espanha, aí eu passo aí em Roma, tá? Espero visitar vocês de passagem e por vocês ser encaminhado à Espanha. Vocês sabem o que é esse ser encaminhado, né? Eu chego aí em Roma, daí vocês me encaminham para a Espanha. Esse encaminhado é aqui, ó. Praticar a hospitalidade. Não só me hospedar, mas me enviar. Enviar, né? Esses são os irmãos. Então, gente, tanto esse praticar a hospitalidade, põe uma coisa na sua cabeça, não cometa um erro que eu cometi, hein? Gravíssimo. Cometi um erro gravíssimo, que foi acolher um casal de missionários que não estavam em missão. Pediram guarida na minha casa, porque a mulher ia ganhar nenê, e como meu marido é médico, aí o casalzinho de missionário pediu: a gente quer, pode, irmãos, ficar na sua casa? Porque a irmã tem muito medo da gestação, da gravidez e não sei o quê. E aonde eles moravam era um lugar que se falava muito assim, mal do hospital, muitos bebês nasciam, tinham problemas no parto, coisas assim, sabe? Aí a irmãzinha estava com muito receio de ganhar nenê lá, e eu morava em outra cidade. Não, João. E eu morava em outra cidade, né? Aí eles vieram, né, e falaram. Daí eu consultei os irmãos, né, a liderança, e falei: ó, o casal que vocês enviaram para tal cidade tá pedindo guarida aqui na minha casa, em outra cidade, né, por causa da gestação, isso, aquilo. Então, veja bem, eles foram acolhidos não por causa da missão, por causa da gestação. Esse foi o meu erro, que depois até um irmão explicou para mim. Um irmão que agora serve lá na Coreia. Um missionário que agora serve lá na Coreia, me explicou onde eu errei. Ele falou: você errou quando você acolheu pessoas que não estavam na obra. Eles estavam resolvendo questões pessoais. Por que eu estou falando isso? O que aconteceu? Então, eles foram lá para minha casa, né? Aí a gente arrumou um quarto para eles. Aí eles ficaram lá. Aí teve a gestação e a gente cuidando com maior amor, maior carinho, tudo, né? Acho que faltava um mês ou 2 meses para o neném nascer, uma coisa assim. Aí a gente ficou lá cuidando, isso, aquilo. Aí fazia comida, lavava roupa, fazia tudo. E eles no quarto deles. Gente, eles não saíam do quarto, só saíam para comer. Só saíam para comer.
Aí nasceu o nenê, e passou um mês, e vai passando 2 meses, e cadê que vai embora? Gente, se tornou um tormento na nossa vida, vocês não têm ideia. Aí eu tive que chamar esse irmão, líder, tive que chamar esse irmão para vir na minha casa, porque eles não saíam do quarto e ficavam brigando ainda. Um chamava o outro de Satanás, demônio. Gente, era a coisa mais terrível. E meu marido só observando, só observando. Meu marido não era cristão, né? Até hoje não sei se ele é convertido ou não. Então, meu marido só observando aquele testemunho. Brigavam no quarto aos gritos, gente. Demônio, Satanás, não sei o que. Gente, era horrível. Horrível. E aí eu tive que chamar esse irmão da liderança. Veio, né? Aí ele veio, conversou com eles, daí eles pediram perdão, isso, aquilo. Aí eles falaram, né? Ah, tem como a gente ficar? E dentro da minha casa, e não é no quartinho lá fora, no quintal, não. É dentro da minha casa, num quarto dentro da minha casa. Aí pediram perdão e tudo, né? Que o meu marido dava plantão à noite. Aí esse irmão veio, né? Quando meu marido estava de plantão, para conversar com eles. Daí eles falaram assim, pediram perdão, isso, aquilo, e falaram assim, a gente pode ficar até tal dia, como por exemplo, hoje é dia 13. Então, digamos que eles falaram, a gente pode ficar até o dia 20, né? Dá pra gente ir embora? Daí ali, naquela hora ali, eu falei, pode sim, tal, então até o dia 20, tal, tal. Tá bom, resolveu tudo, né? Aí esse irmão que veio ali pra conversa, foi embora. Gente, vocês não vão acreditar. Eles entraram no quarto, bateram a porta e começaram. Isso é culpa sua, você que é um animal, você que serve a Satanás, você que não sei o quê. Não, é você, demônio, na minha vida. Porque eu me casei com você, demônio. O sangue de Jesus tem poder, demônio, contra você. Gente, era assim, gente do céu, uma gente atormentada. E o nenezinho junto. Eu não tive dúvida. Eu peguei e liguei por mão de novo. Irmão, você vai voltar agora aqui, você vai tirar esses dois daqui agora. Era umas 11 horas da noite. Você vai voltar aqui. Você vai tirar esses dois daqui agora. Daí o irmão voltou, pegou os dois, pôs no carro, pegou todas as trouxas deles, as coisas deles e levou embora. Lá para a cidadezinha deles, onde eles estavam em missão, hein? Trabalhando em missão como missionários. Levou embora. E aí, né, a gente gostava muito de receber uns irmãos da liderança, né? Tinha uns irmãos coreanos, tem ainda muito nossos amigos, uns irmãos coreanos, né? Aí os irmãos coreanos vieram nos visitar. Acho que vieram nos visitar. Aí eu fiz um almoço, assim, tal, eles vieram visitando, daí o meu marido comentou, né? Falou assim, olha, o tal missionário lá que vocês sustentam, por favor, hein? Porque o meu marido, ele fala mesmo, na cara da pessoa. Por favor, hein? Que é isso? Que coisa terrível. Eles representam o quê? Que eles... E foi falando, né? Daí os irmãos bem assim. Então, mas é que a gente permitiu que eles continuassem aqui, porque eles estavam nos falando que estava tudo bem, e isso e aquilo tal, e que como a gente estava não é pagando por eles ficarem aqui, mas como a gente estava sustentando as despesas deles, então nós não ficamos preocupados, a gente achava que estava tudo bem, não estão dando despesa, né? Estão ali, até na cabeça deles, eles estavam até ajudando assim a pregar evangelho para o meu marido, na cabeça dos líderes. Agora eles estão lá, eles devem estar, ajudando lá na conversão do Ailson, né? Gente do céu, vocês não acreditam. Os irmãos mandavam dinheiro todos os meses. O dinheiro que já era deles, das missões, que eles estavam em missões, e mandavam dinheiro para dar para minha casa, por causa deles estarem na minha casa, os irmãos ricos lá, os coreanos. Como se fossem uns 1.000, 1.500 reais hoje, como se fosse hoje. Mandava todos os meses. Esse aqui é para você dar para o irmão, o Ailson, porque você está na casa dele, assim, assado. Então, esse aqui é para você, é o seu. Esse aqui é para você dar por irmão. Nunca deram. Acho que ficaram 5 meses na minha casa. Nunca deram. Daí o meu marido falou, o quê? Vocês mandavam dinheiro para dar para mim? Sim, irmão. O irmão não recebeu? Não, nunca. Nunca recebi.
Nunca recebi. Não que precisasse, não que eu quisesse, não que o propósito fosse esse, que receber dinheiro por estar aqui, mas nunca nós ficamos sabendo de dinheiro algum. Nunca nós ficamos sabendo. Então, olha, gente, a gravidade da coisa. Aí os irmãos explicaram, não, falaram, né, para mim. Quem errou foi a irmã. Para os irmãos coreanos, é assim, sempre a irmã. Quem errou foi a irmã. Sabe por quê? Porque ela acolheu missionários não para missão, mas para suas coisas pessoais. Então, daí eu aprendi. É como Paulo está dizendo aqui, ó. Eu vou visitar vocês em Roma e vocês vão me encaminhar para a Espanha, porque eu estou em missão. Eu não estou indo aí passear, não estou indo aí resolver negócio no médico, não estou indo aí resolver problema na justiça, não. Eu estou indo aí em missão. Em missão. Então, essa hospitalidade é para a missão. Esse encaminhamento, que é ajudar na viagem, é para a missão, gente. Entenda, né? Oh, 50k! 50k! Né? Dá para compreender, né, gente? É em missão. Ah, então eu não posso hospedar. Então não posso hospedar se a pessoa não tiver em missão. Sim, mas aí você vai hospedar um amigo, não um missionário. Você está hospedando como seu amigo, não como missionário. O missionário você hospeda como missionário e o amigo você hospeda como amigo. Dá para compreender, né? Então, aí Paulo está dizendo, contudo agora não tenho mais o que me detém aqui nessas regiões. Ele estava em Corinto. E tenho já há muitos anos um grande desejo de estar com vocês em Roma. Mas qual é o propósito de Paulo? Ir passear, conhecer Roma? Não, pregar o evangelho. Ir como apóstolo para os gentios. Por isso ele está dizendo, então eu planejo fazer isso, ó o plano, ó o plano. Lembra que o Senhor falou para nós ontem? Cadê o plano? Cadê o plano para eu dizer sim ou não? Cadê o plano? Não tem plano nenhum. Ah, Deus que sabe. Deus que sabe. E Deus está dizendo: eu pus você aí para você fazer os planos e me apresentar. Eu digo sim ou não para o plano. O plano é você que faz. Então, Paulo fez um plano. Qual era o plano de Paulo? Quando eu for para a Espanha, eu vou passar em Roma. Porque eu vou pregar na Espanha, vou passar a ajudar os irmãos em Roma, né? E aí ele diz assim: e espero visitar vocês de passagem, então, quando eu for para a Espanha. E aí, logo após ter desfrutado um pouco da comunhão com vocês, vocês vão me encaminhar para a Espanha. Por quê? Porque eu vou em missão, não vou curtir a vida, não vou resolver meus problemas pessoais, eu vou em missão, né? Nesse momento, todavia, estou rumando para Jerusalém, a serviço dos santos. Então, ele estava aí, saindo de Corinto, ainda ele estava arrecadando as ofertas para levar para os irmãos em Jerusalém, que estavam passando muita necessidade, né? Então, por isso ele diz: nesse momento, todavia, não posso ir aí visitar vocês, porque eu estou indo primeiro para Jerusalém levar as ofertas dos santos, né? Olá, bom dia, irmão Cris, tudo bem? Porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos lá em Jerusalém, né? Certo? Tiveram grande alegria nessa assistência e, de fato, são devedores dos santos em Jerusalém. Então, quando está dizendo os irmãos, que ele está levantando oferta para ajudar os irmãos que estão passando muita necessidade em Jerusalém, veja, a oferta não é para ele, a oferta é para levar para os irmãos em Jerusalém, né? Então está dizendo assim, eles estão passando muita necessidade e nós somos devedores dos irmãos de Jerusalém. Por quê? Porque a nossa salvação vem de Jerusalém, vem de lá, né? Aqueles irmãos são os primeiros, são a primazia, as primícias do Senhor. Nós somos devedores do amor deles, né? Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com os seus bens materiais, né? Então tem que ajudar os irmãos. Eu vou marcar isso aqui. Porque esse versículo aqui também é bom para a gente explicar
a gente explicar aqui, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, então quando a gente fala bem assim, ó, nós fomos enxertados na videira, né? Nós fomos enxertados na videira. Aí falam assim: "Ah, então você virou judia? Você virou?" Não, gente, não é nesse sentido, mas o próprio Senhor diz aqui, ó, nós participamos das bênçãos dos judeus, das bênçãos espirituais, porque nós somos filhos espirituais. Nesse sentido espiritual, não filho terreno, filho de sangue, filho da carne, mas filho espiritual, sim, né? Então, isso está em Romanos 15, 27. Vou pôr assim, como os judeus. E aí ele continua assim, havendo concluído essa missão, qual missão? De ir para Jerusalém, levar as ofertas que eu estou recolhendo de igreja em igreja para ajudar os irmãos em Jerusalém. Esses irmãos em Jerusalém, eles são judeus convertidos ao Senhor Jesus, judeus que viram que o Senhor Jesus era o Messias, então eles foram expulsos das sinagogas. Expulsos das sinagogas, eles não têm mais ajuda da sinagoga. Eles são irmãos que não têm mais ajuda, ficaram desamparados, expulsos das sinagogas. Eles foram expulsos pelo mundo me odeia, né? Então eles estão passando muita necessidade. E Paulo vai levar oferta para eles, né? Para ajudá-los. E essa oferta aqui é grande, viu? É vistosa essa oferta que ele vai levar, porque o próprio Félix, quando Paulo é preso, o próprio Félix vai mantendo Paulo preso, aguardando que Paulo faça uma proposta para ele de suborno. A Bíblia conta isso. Mas Paulo nunca fez essa proposta de suborno e nem faria mesmo, tanto pelo seu caráter quanto por não ter dinheiro. Por que Félix ficou pensando isso? Por causa do volume de dinheiro que Paulo levou para Jerusalém. Paulo chegou lá em Jerusalém com um volume grande de dinheiro para os irmãos em Jerusalém. Então isso cresceu o olho de Félix, né? Assim, ele vai me subornar porque ele tem condições de levantar um volume grande de dinheiro, né, para sair daqui. E aí acabou como acabou, que nós sabemos que ele apelou a César e foi levado para Roma. Mas aqui ele está em Corinto ainda, vai ainda para Jerusalém levar a oferta para os irmãos, né? Assim, havendo concluído essa missão, que é ir para lá, para Jerusalém, ajudar os irmãos, e me certificado de que eles receberam esse fruto, que fruto? A oferta que eu vou levar para eles, né, irmão Cris? A oferta que eu vou levar para eles. Então, quando eu tiver me certificado que eles receberam, então talvez esse também tenha sido o que levou Paulo para Jerusalém, esse cuidado, né? Eu quero ter o cuidado de que eles realmente vão receber esse dinheiro, porque era um volume muito grande. Então vamos dizer, se fosse hoje, gente, vamos imaginar quanto seria, né? Pelas cidades que ele passou. Vamos imaginar que seria uns 100 mil reais hoje, né, irmão Cris? Para ajudar os irmãos em Jerusalém, acho que uns 100 mil reais, vamos dizer assim, que ele levantou acho que mais de 100 mil, não, acho que mais de 100 mil reais, se fosse hoje, imaginando assim, né, olha, atingimos nossa meta, obrigada, hermanito Cris. Então, minha gente, veja bem, digamos que em cada igreja ele levantou uns 10 mil reais, né, igrejas com mais, igrejas com menos. Vamos dizer que ele chegou lá em Jerusalém com uns 200 mil reais, se fosse hoje. Eu não sei, gente, estou só imaginando, né? Uns 200 mil reais. Então, Félix cresceu o olho, vou manter ele preso. E, quem sabe, ele oferece algum suborno para mim, porque ele não tem dinheiro, mas ele tem condições de levantar dinheiro, né? Já percebi isso. Então, assim, havendo concluído essa missão e me certificado de que receberam esse fruto, que é a oferta, partirei para a Espanha. E aí, quando eu for para a Espanha, eu passo aí em Roma para visitar vocês. E bem sei que quando for visitar vocês, vou sob a plenitude da bênção de Cristo.
Então, essa plenitude da bênção também é com condições, né, gente? Plenitude da bênção, né? Na esfera espiritual, na esfera terrena também. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus. Ó, veja como Paulo trata o Senhor. Ele não diz, rogo a vocês por Jesus. Ah, que Jesus nos ajude. Não. Veja como ele diz, rogo a vocês por nosso Senhor Jesus, e pelo amor do Espírito, que vocês lutem juntamente comigo por meio das suas orações a meu favor diante de Deus. Para quê? Para que o meu plano que eu estou apresentando ao Senhor seja aprovado, né? Para que eu me livre dos descrentes da Judéia e que a ministração que desejo realizar lá em Jerusalém seja bem recebida pelos santos em Jerusalém. De maneira que, pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria e, em vossa companhia, desfrute de um período para recuperar as minhas forças. Por causa da viagem, né? Que o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Então, deixa eu ver aqui. Amanhã nós vamos concluir Romanos. Olha que belezinha. Amanhã nós vamos terminar a carta de Paulo para os Romanos e depois ele sai de Corinto. Ele estava em Corinto e escreveu para os Romanos. Agora ele vai sair de Corinto e vai escrever para os Coríntios. Para os Coríntios. Então, os Coríntios ele conhece. Ele pega pesado com os Coríntios. Os Romanos ele conhece de ouvir falar. Quando ele escreveu a carta para os Romanos, ele conhecia os Romanos de ouvir falar. Agora ele sai de Corinto, aí depois ele manda a carta para Corinto, aí ele está falando com quem ele conhece muito bem, os coríntios, né? Rogo pelo Senhor que meu plano seja atingido nessa manhã. Amém. Que o Senhor aprove o seu plano. Que o Senhor aprove o meu plano, que o Senhor aprove o plano dos irmãos, porque é o próprio Senhor quem nos dá, né? O querer, ele também nos dará o realizar. Quando a gente faz o plano para apresentar para o Senhor, a gente tem que ter resposta a todas as perguntas do Senhor. Não pode ficar nenhuma pergunta sem resposta, né? Como eu falei, é como quando a gente quer que um investidor invista no nosso projeto. Então, nós temos que ter todas as respostas para o investidor. Se o investidor fizer uma pergunta, a gente fala, isso eu não sei, nisso eu não pensei. O que o investidor vai falar? Então, por favor, verifique isso antes. Depois volte aqui. Porque eu não vou investir o meu poder naquilo que eu não sei se vai dar resultado. Então, o Senhor Deus também é um investidor. As sementes que ele nos dá é para jogar em terra frutífera, não em terra seca. Amém? Amados, fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Hoje passaram por aqui 7.100 pessoas e 13 novos seguidores. Você que ainda não segue a conta, siga agora, está bem, meus amadinhos? Fiquem com o Senhor Jesus. Amo muito vocês, obrigada, Gracinha, obrigada pelos corações. Olá, irmão Carlos Vinícius. Fica combinado o nosso compromisso para amanhã, 5:30 da manhã, tá? Agora tenho que ir. Fiquem bem, amo muito vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.